Oi, gente! Boa noite! Como vocês estão, meus amigos? Então, estamos aqui para falar hoje de psicologia. Isso mesmo, a gente vai falar de psicologia e nada mais, nada menos do que com ela, a diva, a musa Aida Brito, nossa psicóloga, analista do comportamento, que tem rodado aí o Brasil inteiro dando muitos cursos de grande qualidade, conquistando tantas pessoas com o seu bom humor, com a sua simpatia. E a Ida deve estar aí já chegando, vamos ver. Tô vendo muita gente boa entrando, amigos queridos. Vamos ver aqui, cadê a Ida? Vamos lá, só um minutinho, pessoal. Ah, chegou. A Ida pede para entrar. Isso. Vamos ver aqui, achei a nossa querida Ida. Vamos pescá-la para a gente poder conversar. Oh, mas tem muita gente boa entrando aqui, gente. Olha só. Oi, Aida! Como é que você tá? Quanto tempo, hein? tudo bom, lindeza? Eu Tudo tô com bem demais, e você. você? Ah, menina, Tudo só querendo fazer a ótimo. vacina do Covid, né? Querendo inventar e criar a vacina. Ah, mas isso aí, imagina, eu até fiz uma postagem, você viu a postagem que eu fiz? A alegria que a gente vai ficar quando essa vacina estiver pronta Ah, já eu pra vi! gente poder. Vai ser a picada mais gostosa do mundo. Vai sim, vai sim. Pois Ah, é, tô Aida, super mas olha, feliz de estar muito. aqui. Não, e eu, por você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, falando da análise do comportamento, muito obrigada. Você sabe que é uma pessoa muito querida, né? E você E também, que não é querida. só por mim, né? Por todo mundo que te conhece. Ah, tem muita E gente aqui, eu tô vendo. A gente vai ficar nessa paquera aqui, ó. Tô vendo Jaline, Eda, Tatiana. Ai, ó, o gente, Will tanta chegou gente boa. aí, ó. Oi, William, tudo bom, gente? Boa noite. Só Eu gente espero que a boa. gente tenha uma noite muito gostosa. Você já vem de uma maratona, é? Ah, aqui a gente faz barba, cabelo e bigode. Aqui é assim. Aida, é o seguinte. Oi, De antemão, eu estava pensando em fazer duas lives com você. Uma para falar seu tá. currículo e a outra para a gente conversar, né? Aí a gente vai Besta. fazer o seguinte, né? A gente vai falar bem rapidinho quem é a Ida, né? E dois palitos, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. E aí Não, vamos não. passar para aquele assunto que todo mundo quer participar. Eu sei que tem gente aí com perguntas, querendo A Aninha saber tá da aqui. professora, né, sobre a análise do comportamento, sobre o tratamento ABA, sobre a terapia ABA, sobre as crianças, sobre a intervenção precoce, sobre quem é o analista do comportamento, sobre a importância do acompanhante de apoio, né? Sobre treinamento de pais. Será que dá tempo da gente falar sobre isso tudo? Dá, dá. A gente começa do fim pro começo. Então tá bom. Então eu vou pedir para você se apresentar Tá bom, para o gente. Ó, meu pessoal. nome é Aida, eu sou psicóloga e trabalho a vida inteira com análise do comportamento, né? Desde a graduação. E lá se vão muitos anos. Melhor não falar, não comentar, porque senão o povo vai começar a reparar na ausência do Botox. E assim, quando eu comecei a carreira, eu tive muita sorte já de trabalhar na formação com análise do comportamento, já desde a graduação com pesquisa nessa área. E logo que eu comecei o trabalho, eu já comecei o trabalho como aplicadora ABA. E daí só foi desenvolvendo pesquisas dentro do campo educacional para análise aplicada do comportamento. Então, inicialmente, a minha carreira toda é voltada para a aplicação da análise aplicada do comportamento propriamente dita, mas também com a minha vida acadêmica voltada para a pesquisa no campo educacional.
Então, assim, eu tenho mestrado, doutorado dentro da área da educação com análise do comportamento. Então, são muitos anos investidos numa área que agora a gente tem começado a discutir, começado a perceber como uma prática ou buscando as práticas baseadas em evidências dentro desse campo, né? Nos quais a gente há muito tempo luta por elas e nos quais a gente há muito tempo tenta pensar em saídas para esse campo tão difícil que é a educação. Então, de lá para cá, esse ano faz 23 anos que eu trabalho com a aba, né, e trabalho com pesquisa básica ou pesquisa aplicada já na universidade, em pessoas com TEA, principalmente na questão da aquisição de linguagem, comportamento verbal e também na aplicação da comunicação alternativa com crianças com TEA. E é essa história, né? A vida toda trabalhando com isso. Ai, maravilha, Aida. E aí, vamos começar aí falando o que que é a terapia ABA, a importância da Tá, terapia ABA. vamos. Então, eu costumo dizer assim, a gente tem uma ciência a nosso favor que ela tá colocada para nos oferecer um suporte, né, extremamente confiável, extremamente eficaz de como fazer para melhorar o comportamento humano. Então, se eu pudesse resumir a análise aplicada do comportamento como aquela ciência que nos serve para a melhoria do comportamento humano, eu diria isso sem dúvida. Só que, mais especificamente, quando a gente olha para pessoas com TEA, a gente fala especificamente na melhora desses comportamentos ou para maximizar os comportamentos que a gente precisa maximizar ou para minimizar os comportamentos que a gente precisa que sejam, que sejam menores ou que estejam com a frequência menor, porque são socialmente, é preciso que socialmente esses comportamentos se adaptem melhor. Então, o conceito de aba para nós, dentro do universo do TEA, tem esse olhar de maximizar ou minimizar os comportamentos que são requeridos dentro da nossa sociedade, para tornar a vida das pessoas mais autônoma, mais independente, para tornar a vida das pessoas mais adaptadas ao sentido social que a gente preza tanto, né? Sim. Hoje, Aida, quando os advogados, né, eles fazem as defesas dos seus clientes, que são pessoas com transtorno do espectro autista, Sim, hoje a ciência que nós temos, né, condições de defender no judiciário, é a terapia ABA. Né? sim, Existe aí uma dificuldade muito grande em defender outros tipos de ciências, métodos, técnicas, né? Porque a aba é uma ciência, né? Agora a gente tem uns sim. métodos, tem umas técnicas por aí. Mas a gente tem uma dificuldade para defender as outras e não tem dificuldade para defender a terapia aba pelo fato da gente ter o que você disse, que é prática baseada em evidência. Isso, Né? Então, isso, como a gente tem aí uma ciência que dá um respaldo jurídico para a gente poder fazer a defesa, hoje é o que nós, da área jurídica, conseguimos fazer, é defender a terapia ABA. Né? isso. E Então, você. de lá para cá a gente tem o quê? Mais de 50 anos de respaldo científico, muito mais 50 anos de respaldo científico, colocando essas evidências a serviço da gente. Então, são muitos experimentos. A análise experimental está aí com muitos resultados, apresentando muitos dados experimentais que mostram em sujeitos como nós conseguimos soluções efetivas e eficazes para pessoas com TEA. Então, no campo da comunicação, no campo dos comportamentos desadaptados, no campo das habilidades sociais, no campo das habilidades em relação ao desenvolvimento sexual, e por aí vai. Então, nós só temos práticas e manejos com resultados evidentes que funcionam, né? Em muito mais de meio século de intervenção. Isso aí. E, Aida, quem que é essa pessoa? Essa pessoa que a gente chama de analista do comportamento.
Como que é a formação dele? Quem é essa pessoa que pode vir a aplicar a terapia ABA? Aqui no Brasil, Tatiana, isso daqui é uma discussão muito grande, inclusive dentro da e que as pessoas, né, vêm buscar muito esse tipo de informação com a gente para poder elucidar quem é, né, esse profissional que faz a supervisão ou aplica a análise do comportamento. E eu queria deixar bem claro que talvez seja o ponto mais importante da nossa discussão hoje. O analista do comportamento, ele não é qualquer pessoa, né? Uhum. Ele não é qualquer sujeito que tem um conhecimento inicial sobre a análise do comportamento. Um conhecimento inicial sobre a análise do comportamento, ela vai te levar a uma aplicação que pode não ser ou pode não ter integridade ou a fidedignidade que você precisa. Então, o analista do comportamento, na minha opinião, em primeiro lugar, ele tem que ter muita experiência prática e muita experiência aplicada do que ele está fazendo, né? Então, isso é um campo que eu acho que todo pai e todo profissional da área jurídica que tem defendido os interesses dos menores na aplicação da aba, ele tem que estar de olho nesse controle de variáveis. Esse profissional ele tem que ser muito bem qualificado para isso. No Brasil, o que nos dá essa qualificação são cursos de graduação, né, que dentro da legislação brasileira a gente vai ter o curso de graduação e, em geral, aqui no Brasil, o que acontece? Quando eu me graduo, imediatamente eu sou apto, né, eu estou hábil a exercer a profissão. Em outros países, eu não tenho essa chancela imediata para exercer essa profissão. Só depois de uma pós-graduação ou de tirar uma titulação como fora do Brasil, um BCBA, por exemplo. Mas no Brasil, as graduações, em geral, elas te dão essa chancela, né? Você pode atuar enquanto esse profissional. Só que, veja bem, o que nós temos investido na carreira de analista do comportamento aqui no Brasil é que não é bem assim. Então, se você ainda há pouco me perguntou o que era a aba e eu digo que é uma ciência, eu não posso requerer da pessoa que aplica a aba outro comportamento que não seja o comportamento de um cientista. Ótimo. Então, qual é o comportamento de um cientista? O comportamento de um cientista é aquele que produz ciência, é aquele que vai atrás do resultado, né? Dessa comparação entre essas variáveis ao longo do tempo, da verificação se esses resultados estão sendo fidedignos enquanto a aplicação dele. Então, esse comportamento do cientista, ele só vem com uma formação específica para isso. Então, isso é muito claro para nós, analistas do comportamento. Exercer essa profissão não é fácil. Então, uma graduação, ela não te dá exatamente esse comportamento inicial. Você vai precisar, sim, ter uma pós-graduação, você vai precisar desenvolver esse comportamento cientista, você vai precisar desenvolver essa sua perspicácia científica e saber trabalhar, olha só, com mais membros de um apoio científico. Então, Sim. Não basta só você compreender a ciência e saber aplicá-la. Você tem que ter também outros comportamentos adicionais enquanto esse analista do comportamento. Então, no Brasil, o que nós temos exigido, no mínimo, é uma pós-graduação, né? Uma especialização em análise aplicada do comportamento. E para quem é supervisor, que pelo menos tenha mais experiência na área, que tenha um nível de mestrado ou doutorado na área de análise aplicada do comportamento ou em educação, que se volte para esse trabalho técnico, né, que tenha resultados do seu trabalho técnico e que isso seja acompanhado dentro de uma perspectiva da própria aplicação da ciência. Então, isso tem que ser feito ou tem que ser construído na nossa audiência, na nossa comunidade brasileira, com muito carinho, né, com uma construção onde você faz esse papel muito bem, Tati. Você mostra para a audiência e você mostra para a comunidade que isso não é qualquer coisa, que nós precisamos assegurar essas famílias ao direito de um bom serviço.
E esse Com bom certeza. serviço passa justamente pelo conhecimento dessa ciência e pela aplicação de um modelo de ciência. Constitui a aba que eu citei ainda há pouco, né? O que é essa melhoria desses comportamentos? Nós temos que verificar essa melhoria. Dentro da ciência, como é que a gente melhor verifica essa melhoria? Como é que a gente pode comprovar essa melhoria? Bom, nós temos algumas ferramentas para isso, né? Então, nós temos algumas formas de verificar essa melhoria. Então, a gente fala muito de validade interna do caso, de validade externa do caso. A gente fala muito dessas medidas nomotéticas e geográficas, dessa validade social. Então, a gente conversa muito com os pais, com os alunos, com a nossa audiência sobre isso. Então, o que significa essa validade interna? Como é que a gente acompanha que o crescimento, por exemplo, de uma criança, um crescimento de um determinado adolescente ou adulto na intervenção ABA melhorou por conta dos fatores de manejo dessa intervenção, dos fatores do manejo dessas variáveis independentes em intervenção. Então, nós temos condições científicas de provar isso. Então, se a gente operacionaliza muito bem um comportamento e a gente descreve muito bem o procedimento para obter a mudança daquele comportamento, coloca ali como foram dadas as dicas, os passos de apresentação dessas dicas, como aquele comportamento foi requerido, nós podemos saber que inicialmente em uma linha de base, aquele comportamento não havia. E depois dessa prática acompanhada, dessa intervenção e desse manejo, a gente verifica que esse comportamento passou a acontecer. Então, essa forma de acompanhar, de verificar esse comportamento surgindo, né? Como os pais colocam, esse comportamento aparecendo no ambiente social deles, é a forma que nós, né, que todos nós que trabalhamos com a ciência ABA, podemos dizer que isso é que é validado, que isso traz o que a gente chama de fidedignidade na aplicação. Além dos próprios resultados da própria validade interna, ou seja, da comparação do sujeito com ele mesmo, tem uma importância muito grande, tem um impacto muito grande, o que a gente chama de validade social dentro da ciência. Né? Essa validade social, que inclusive eu coloquei na minha tese de doutorado, é um dado que muitas vezes a gente esquece dentro das nossas intervenções ABA. Então, a validade social é outro nível que é muito importante da gente procurar estabelecer dentro dessas condições de trabalho. Então, como é que a gente vai garantir que uma intervenção foi efetiva? Primeiro, acompanhando e comparando esse sujeito com ele mesmo, acompanhando e comparando a aplicação desses profissionais ou dos pais que estão aplicando a análise do comportamento nos filhos, porque a gente também, dentro desse crescente da análise aplicada no Brasil, a gente vai encontrando e vai discutindo as diversas formas que a gente tem visto a aplicação dessa própria ciência, né? Então, é muito comum, né, hoje a gente discutir quem é esse aplicador como um técnico em análise do comportamento. E, de fato, o conhecimento desse aplicador, ele se circunstancia em um nível técnico, porém não menos experiente ou não menos amparado do que, por exemplo, um profissional que tem um nível de experiência maior. Então, o supervisor, que aí você me perguntou inicialmente quem é esse analista, sim, até em geral, porque, esse Aida, é porque analista... chegou muitas perguntas para gente de famílias que fazem Tá, muita confusão com o supervisor, porque às vezes isso, tem o vamos lá. psicólogo do caso, tem o supervisor, tem o acompanhante terapêutico, né? Aí quem não participa desse métier se confunde, né? Agora você explica isso pra gente. Tá, então eu acho que foi interessante quando a gente estava discutindo essa semana que você falou assim para mim, Tia Aida,
como é que a gente pode ver o tráfego dessas equipes ou dessas mudanças terapêuticas que vêm acontecendo dentro da intervenção ABA no Brasil, né? Então, isso é algo que nos preocupa muito. O primeiro Sim, ponto de vista que eu queria chamar a atenção dos pais é o seguinte: nós temos que entender que todo o trabalho de intervenção, ele tem um eixo comum, ele tem um eixo central. Então, vocês pais, né, que estão aqui participando da audiência, quando contratam um trabalho em aba, ele tem algumas estruturas, né, que são universais. Então, em primeiro lugar, aquela criança, né, é avaliada, aplica-se um... Olha aí o Paulo. é o Paulo. Aplica-se um protocolo comportamental e o segundo momento é o planejamento, né, dessas intervenções, ou seja, se constrói um planejamento de ensino, se faz um plano estruturado de intervenção. Então, o que acontece? Esse plano estruturado, ele é montado, ele é pensado e ele é planejado por um profissional mais experiente, que em geral é o supervisor do caso, né? Então, como eu falei ainda há pouco com vocês, eu não posso querer que esse comportamento, Michele, é bem fácil, eu não posso querer que esse comportamento de cientista, veja bem, é isso que eu e a Tatiana e outras pessoas que já têm mais tempo vendo aba, a gente quer mostrar para os pais, né, que estão entrando no universo agora, ou de profissionais que começam a trabalhar com esse tipo de intervenção. Eu não posso querer que um profissional que tenha toda essa responsabilidade, que planeje, que saiba todos os protocolos de avaliação, que saiba planejar, pensar em objetivos em curto, médio e longo prazo, que esse profissional não tenha expertise ou não tenha experiência suficiente para isso. Então, esse supervisor, ele pelo menos ele tem que ter um nível de conhecimento acima dos demais, para que ele possa executar todas essas ações que ele precisa executar. Porque ele precisa ver, por exemplo, a aplicação desse processo com essa criança, ele precisa verificar se os passos de aplicação estão sendo colocados de maneira correta. Então, nas minhas supervisões, por exemplo, quando eu tenho acompanhamento online, não é, Michele? Quando eu tenho um acompanhamento online, eu observo como os aplicadores aplicam, por exemplo, o procedimento de tentativa discreta. Ele apresenta o estímulo da forma correta, ele apresenta a instrução junto com o estímulo, ele já vem e coloca a correção da dica no momento certo, ele espera a criança responder após atraso de alguns segundos, ele dá a consequência da forma correta. Então, eu coloco, enquanto supervisor, eu observo os passos da aplicação. Então, essa aplicação ela está dividida em quantos passos, em quantos procedimentos? Os meus aplicadores estão aplicando de maneira correta, fidedigna isso? Então, eu faço uma medida de controle, eu vejo a porcentagem dessa aplicação. Então, veja bem, esse supervisor, ele tem que deter todos esses conhecimentos, ou seja, de todos os procedimentos de maneira geral, né? Procedimento de tentativa discreta, de encadeamento, de treino incidental, high P, low P, ou seja, de todos os procedimentos que possam acontecer numa intervenção ABA, ele tem que compreender todos os procedimentos de correção de erro, saber dos melhores resultados apontados para que ele verifique isso acontecendo e ele vai mensurar isso. Então, olha só como é que é complexo. Então, é um profissional que, sem dúvida nenhuma, ele precisa ser dotado de um ponto visual muito maior, quer seja pela expertise dele, pela experiência dele, pela forma como ele assiste. Então, mesmo com meu tempo de supervisão, eu peço ajuda aos meus colegas, eu tenho minha supervisora que eu entro, peço socorro quando eu preciso. Então, isso é uma cadeia produtora de intervenção, né? Então, é por isso que você disse muito bem, eu preciso desse supervisor
que ele tem uma formação a mais, ele tem uma formação acima dos outros, ele tem uma expertise maior, e eu preciso do aplicador, do técnico em aba, né? Daquele Sim. sujeito que Aí, tem o Eda, conhecimento técnico para isso. Oi. já várias perguntas aqui da mesma forma, o pessoal está pedindo para você falar como que esse supervisor, como é que a gente faz para, como é que os pais vão fazer para saber se realmente aquela pessoa ela tem os requisitos para ser supervisor. O que, que ele precisa para ser esse supervisor? Eu acho que, antes de mais nada, o pai precisa saber a formação desse profissional, né? E essa formação de onde vem? Que formação é essa? Quanto tempo esse profissional trabalha com TEA na área? Ele produz pesquisa científica, por exemplo? Ele sabe o que é essa ciência? Eu acho isso de suma importância para os pais pensarem, porque esse supervisor, ele é um cientista. Eu não Ele tem que estar na posso pegar... academia? Eu acredito que sim. Eu acho que esse profissional ele tem que ter expertise para produzir ciência, né? Isso é Sim. uma opinião minha. Eu acho que esse profissional tem que ter expertise para produzir ciência, né? Ele tem que ter esse manejo de ciência para que ele produza isso. O Paulo colocou lá, assim, simplifica, Tiaída, coloca de maneira mais fácil para a gente, né? Então, só voltando, eu preciso do supervisor, que para mim tem que ter mestrado, doutorado, nas áreas de confluência para essa habilidade, ou em análise do Uhum. comportamento, ou em educação, que tem estudado em cima dessas áreas de aplicação. Eu preciso do aplicador, que é esse técnico, que muitas vezes tem o curso técnico em análise do comportamento, ou tem a graduação, ou está fazendo uma especialização para isso. E aí, o que eu tenho mais? Eu tenho os pais que também me ajudam a localizar essa terapia, que eu queria falar um pouco especificamente já, Tati, dos pais, e os outros terapeutas, né? As outras Uhum. terapias que essa criança, esse jovem, esse adulto, porventura tenha. Então, eu preciso deixar claro que não é uma intervenção eclética que eu estou falando aqui. Eu não posso ter o fisioterapeuta isolado lá, pensando nas metas dele, sem assistir junto ou sem comungar junto os objetivos para o desenvolvimento desse sujeito. Eu não posso ter o TO isolado sem olhar junto comigo o planejamento que a gente pensou, que a gente pode fazer junto. Eu também não posso ter o fono longe desse processo. Então, todos os profissionais, eles devem estar juntos na comungação desse plano de ensino individualizado, porque só com a participação desses profissionais eu otimizo o trabalho de intervenção. Então, se eu não otimizar, o que pode acontecer? Que aí vem a sua pergunta na semana passada. O que pode acontecer? Eu posso ter uma mudança de manejo e nem ter conhecimento dessa mudança de manejo. Eu posso, por exemplo... Deixa eu só Tá. localizar o pessoal aqui. Eu perguntei para a Tia Ida o seguinte: hoje a gente vê um troca-troca de terapeuta que é uma loucura, né? E isso, inclusive, é feito até mesmo por planos de saúde, né? Porque um terapeuta cobra mais barato, às vezes, aí o plano de saúde, obviamente, que ele visa o lucro, ele vai ter interesse em estar trocando aquela criança, aquele adolescente de profissional. Isso a gente está falando de plano de saúde, que a família ela é praticamente compelida a trocar. Mas também tem os casos que a própria família também, que não tem plano de saúde, ela também fica naquele troca-troca. Isso desfavorece o desenvolvimento da criança? Sim, sim, sem dúvida. Por quê? Porque se a gente está discutindo essa medida acurada, né, essa medida fidedigna, então se a gente está discutindo essa linearidade, esse caráter tecnológico da aba, nós não podemos imaginar que esse caráter vai ser preservado com uma mudança substancial, uma mudança grande dentro de um processo de planejamento. Então, o mais adequado seria essa consistência na equipe,
seria esses profissionais terem uma consistência de trabalho e que essas mudanças não fossem, né, tão que acontecessem tantas mudanças assim. Imagine agora, por exemplo, eu mudar de equipe, fazer uma nova avaliação, marcar novos procedimentos, ter um tempo de tomada para a intervenção. Então, claro que muitas vezes isso é preciso, por N fatores, né? E aí não dá para enumerar aqui as variáveis pertinentes para cada caso. Eu estou colocando que quando isso acontece, isso pode acontecer diante de uma necessidade realmente plausível. Agora, quando, por exemplo, o plano acredita que eu posso mudar de profissional só porque é mais barata aquela intervenção, e aí eu começo a fazer essas modificações e não privilegio, por exemplo, a consistência dessas intervenções, isso se torna seríssimo para o trabalho, para o resultado do nosso trabalho, né? Então, imagine, eu estava falando ainda há pouco que eu acompanho a aplicação, ou seja, eu acompanho essas medidas de fidedignidade, eu acompanho as medidas de validade social. Então, as mudanças estão sendo significativas para essa família, as mudanças estão sendo significativas para esse contexto social, cultural que esse jovem ou que essa criança está inserida. Então, isso também é importante para a gente se questionar. E será que se a gente tiver esse excesso de modificações, essa transição de terapeutas, isso vai ser uma medida acurada? Eu temo que não, né? Então, o ideal, eu acho que já é um ponto aí para as pessoas que estão dentro do direito, os juristas, já pensarem nisso, né? O que é o melhor para o bem, o que é o melhor para aquele menor, né? Qual vai quando ser a gente fala nessa questão do que é melhor, realmente você fez pontuações muito sábias a respeito aí dessa transição de um profissional para o outro, bem ponderada. Mas a gente também tem que levar em consideração a questão da rotina, né, Aida? Isso, a quebra excelente. de rotina. E eu estou vendo isso muito bem agora, nesse momento de pandemia. Eu estou vendo uma quebra de rotina em cascata em todos os lugares que eu vou, na casa de todo mundo que eu converso. Né? Então, exatamente. E não está sendo produtivo. Apesar que tiveram algumas pessoas que me disseram assim, mas lá em casa foi tão bom, meu filho está tão calmo. Aí eu pensei assim, a demanda caiu, né? Então ele deve estar calmo mesmo, né? A hora que a demanda vier com tudo, esse menino vai ficar nervoso, né? Então Perfeito, tem muito essa Tati. questão. E Perfeito. essa questão da rotina, pode... eu percebo que o judiciário, ele não entende isso. Né? E eu estou vendo muitas injustiças sendo feitas. Muitas injustiças. Eu estou vendo uma quebra de rotina muito grande com relação à vida desses pacientes, à vida dessas famílias. Depois, Aida, fala para mim também um pouquinho, para a gente, um pouquinho sobre a importância da rotina na vida da criança, do adolescente autista. Tá, então assim, a previsibilidade, ela já tem muitos resultados experimentais como um comportamento ou como uma classe, né, de atuação das estratégias de mudança comportamental como um ponto importantíssimo para pessoas com TEA. Né? Então, essa noção de previsibilidade, essa noção de controle, isso é extremamente importante e nós já temos respostas suficientes para entender que isso é um resultado eficaz. Então, muitas pesquisas em relação a isso estão documentadas, são tratadas dentro da análise experimental e pensadas em nível de manejo, estratégia, como, por exemplo, a comunicação alternativa, as agendas visuais, as histórias sociais, né? Uma rotina estabelecida nos horários corretos, na atuação dos profissionais que estabelecem aquela agenda diária com a criança. Então, isso é extremamente importante, sim, e nós temos resultado de pesquisa que aponta isso, né? Então, essa noção, essa ausência da previsibilidade para muitas crianças e para muitos adolescentes é muito prejudicial.
muito prejudicial, sim. Então, o que que acontece agora? Especificamente nessa época de quarentena, e não só com as mudanças que você colocou, a gente realmente está diante de um volume muito grande de mudanças para essas crianças, né? E você colocou um ponto que eu achei muito importante. Muitos pais podem ter a falsa sensação de que Impressão, né? algum comportamento ele melhorou porque a criança estava lá naquele lugar lá que não foi mexido, né? E isso que você colocou é muito importante, porque nós não temos nenhum aparato de controle fidedigno ou controle de veracidade que isso realmente é uma variável independente do comportamento da criança. E muitos pais acreditam que isso pode ser verdade. Mas como você bem disse, na hora que você vai aumentar a demanda dela, voltar às atividades escolares, voltar à demanda escolar e a rotina que ela tinha, aí a gente Aí o começa a pai ver vai os sentir, problemas de né, o comportamento. atraso que É, teve nesses últimos meses. exatamente. Então, você está corretíssima. A previsibilidade, a criação de estratégias para a rotina, esse manejo de estratégias para a rotina tem um impacto significativo no desenvolvimento de melhores habilidades, quer seja de comunicação, quer seja de noção de rotina, de encadeamento de tarefa. Então, tudo isso que você falou traz resultados melhores sim para a criança, para o adulto, né, para o adolescente, enfim, para o nosso paciente. Traz resultados melhores e nós temos resultados experimentais quanto a isso. Então, em geral, as pessoas que falam, né, ou dessa mudança como algo que não gera impacto para a criança ou para o nosso paciente, está falando do lugar errado. Fala sem conhecimento dos resultados experimentais dessa mudança. Beleza, Aida, a gente está caminhando agora para o final e eu vou pedir para você fazer Ah, alguns comentários aí a respeito do treinamento de pais. tá certo. Então, olha só, eu acho, né, uma opinião particular, mas nós já temos resultados de pesquisa para isso, né? Então, quando eu falo da minha opinião, eu também falo que nós temos resultados de pesquisa para isso, né? Eu acho que os pais são completamente capazes de aplicar a terapia ABA. Eu acho que eles são completamente capazes de tornar a prática dessa evidência científica em casa. Eu tenho pais excelentes, a Tânia está aí, a Silvia está aí, Rosenberg está aí, Railândia está aí, eu já vi vários pais aí presentes. Eles são pais aplicadores, eles são pais, a Ana Salta, eles são pais que conseguem fazer essa aplicação técnica com os filhos, né? Eles conseguem ter, sim, esse resultado. Então, o que eles precisam? Eles precisam de apoio, eles precisam de planejamento, eles precisam também desse olhar supervisionado para acompanhar essa aplicação. Porque todo mundo é capaz de aplicar, ainda mais o pai. Né? A gente vê que a Aline também é aplicadora. Ah, Aline, já ia, nem me lembro que você está aqui agora. Então, eu vejo, por exemplo, muitos pais têm alguns comportamentos que é de medo, né? Que tem inicialmente não querem fazer, né? Ficam em dúvida quanto à aplicação, inseguros. Isso é natural. Isso é um comportamento natural. A André e a Virgínia estão aqui também. Daqui a pouco eu só vou fazer propaganda, gente. Oi, meninas! Então, assim, isso é natural, né? Esse comportamento é natural. Mas vem de novo o papel do supervisor, de esclarecer o que é essa ciência, né? De promover um treino dessas habilidades para essa família, de acompanhar o treino, verificar como esses resultados, se esses resultados estão sendo bons ou não. Pedir, por exemplo, vídeos, né, de aplicação, roleplays, como forma de corrigir o erro dos pais, eventualmente, durante as aplicações. Então, nós temos completo e total suporte técnico, ferramenta para que a gente consiga
fazer os pais serem excelentes aplicadores, sem dúvidas. E eu defendo muito isso. Eu acho que eles são capazes de fazer. Mesmo que por uma opção, né, eles digam lá na frente que eles prefiram que não sejam efetivamente os aplicadores, mas eles terem conhecimento para acompanhar a aplicação e nos deixar a par dessa aplicação é, sem dúvida, um dos melhores remédios. Maravilha, Ida. Nossa, eu tenho certeza que o pessoal está gostando demais, mas eu já vou deixar um convite aqui para você voltar. Tá bom, sua danada. Inclusive voltar ela... no meu Goiás, né? Voltar no meu Goiás. Tá, já tô voltando sim. A Giovana, não sei se está por aí com a Heloísa, mas as meninas são sempre amigas que estão me carregando para ir para a gente trocar ideias, trocar trabalho, trocar intervenção. Eu gosto muito daí, sim. Eu acho que o Brasil inteiro merece a Ida Brito, né? Gente, como é que faz, obrigada, né? Tati. Olha essa pessoa que a gente trouxe hoje, né? Hoje eu tô demais. Hoje eu tô demais. Primeiro eu tava com o William Timura, agora eu tô com a Ida Brito. Eu tô me sentindo. Aida, eu vou abrir para você se despedir do pessoal. Ai, gente, ó, eu tô aqui olhando, tô vendo tanta gente, a Lidiane, que eu amo de paixão, a Liliane, a Ieda de novo, a Michele, a Tânia, a Silvia, a Aline, a Andréia, leste a oeste, sul a norte do Virgínia. Brasil aí. Ai, meu Deus, a Suelen, oi, meu amor. Muita gente que eu amo está aqui presente e sabe dessa minha vontade, Silvia, e sabe dessa minha vontade de que as pessoas tenham cada vez mais o conhecimento na análise aplicada do comportamento. Eu ainda sou uma estudante, né, nessa nossa caminhada. Sei que a gente precisa aprender sempre mais. Eu sou humilde o suficiente para entender que a gente precisa sempre estar estudando, estar em prática. E o que eu desejo é que todo mundo tenha cada vez mais proximidade com esse conhecimento. Porque quanto mais pessoas tiverem proximidade com esse conhecimento, mais esse Brasil vai melhorar. Porque eu acredito que a ciência ABA, ela está a serviço de uma aplicação tecnológica, como eu sempre digo, para a melhora da qualidade de vida das pessoas como um todo. A ABA, ela está em todo lugar. Então, se hoje a gente tivesse, por exemplo, mais investimento científico em algumas áreas, talvez a gente não tivesse passando pela dificuldade que a gente está hoje, né? Então, a ABA é necessária para tudo e ter esse conhecimento é a nossa saída. Então, boa noite, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, obrigada, Tatiana. Você é linda, né? Você é maravilhosa, você não tem... Você é um espetáculo de mulher, bicha! Você é maravilhosa. Ai. Eu vou ter que despedir dessa mulher, né, gente? É o jeito, senão a gente vai ficar aqui rasgando cedo o resto da até meia-noite. Aida, beijo, muito obrigada. Fica com Deus. Valeu demais. Obrigada, meu amor. Como eu estava dizendo, hoje eu tô me achando. Falei com o William Timura, falei com a Aida, e olha, tem cada surpresa boa para vocês aí pela frente. Sexta-feira, eu já vou adiantar para vocês que estão aqui. Sexta-feira nós temos... Ó, presta atenção aí, galera. Renata Tibiriçá, falando do que a Defensoria Pública pode fazer por você. Também teremos Elise Matos, do ICO Project, contando como que é o projeto de treinamentos de pais da Organização Mundial da Saúde que ela trouxe para o Paraná, onde Curitiba está sendo laboratório. Olha aí, olha que bacana. Isso essa semana, porque semana que vem ainda tem muito mais para vocês. E olha, domingo tem uma surpresinha para vocês também, tá ok? Ó, beijo para vocês, gente. Boa noite. Lembrando que quando eu não tô aqui no Tatiana Takeda Oficial, eu tô lá no Direito e Inclusão, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo.